Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Eu me sinto lisonjeada com todos vocês aqui e até um pouco constrangida. Se vocês virem um rubor aqui na face, não é só blush, porque tantas pessoas ilustres já ocuparam essa cadeira aqui e hoje sou eu. Mas espero não decepcionar muito vocês, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema importante e espinhoso, que é a cultura da morte. Tá? O título dessa aula, dessa palestra, é Segundas Intenções. Por que Segundas Intenções? Então, a minha inspiração para essa fala é esse livro aqui, do Dr. Donald Critchlow. O Critchlow esteve conosco no ano passado, no terceiro fórum da Liga Cristo Rei, e ele pronunciou para nós uma palestra também sobre esse tema da cultura da morte. Então, nesse livro, o Dr. Critchlow fala como as fundações internacionais se instalaram nos Estados Unidos e começaram a propagar ideologias e práticas que coadunam com a cultura da morte. Ele fala especificamente do período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, que foi o período em que ele realizou pesquisas no Conselho Populacional, tá, da Fundação Rockefeller. Então, é basicamente sobre isso o livro, mas nós vamos falar sobre a gênese da cultura da morte. Então, vamos começar um pouco antes do que o Critchlow fala. E, além disso, nós vamos falar sobre o caso da menina de São Mateus, que assim, nos estarreceu a todos, né? Foi uma perda, né? Perdemos uma batalha, mas a guerra continua, né? E nós precisamos destruir a cultura da morte. Então, nós vamos falar... Eu mudei um pouco o foco dessa aula, porque eu já falaria hoje, né, sobre a cultura da morte, mas não falaria da menina, né, de 10 anos. Menina de 10 anos que sofria violência sexual do tio, sofreu durante 4 anos, que depois acabou engravidando, e o desfecho nós conhecemos, lamentavelmente. Então, antes de falar do caso da menina de São Mateus, vamos falar especificamente sobre a cultura da morte. Então, essa expressão, cultura da morte, foi cunhada pelo Papa São João Paulo II na encíclica Evangelho Vitae. Mas que diacho é cultura da morte, né? O que seria a cultura da morte? Na verdade, cultura é algo que o homem acrescenta à natureza. Mas tem que ser algo bom que o homem acrescenta à natureza. Então, a deturpação da natureza ou a destruição da natureza não pode ser chamada de cultura. Então, aqui nós chamamos apenas didaticamente de cultura e é como se fosse uma ironia, tá? Então, quando o Papa São João Paulo II, ele cunha essa expressão, é nesse sentido, tá? Não é propriamente uma cultura, mas é uma contracultura, tá? Porque se realmente fosse cultura, nós teríamos que preservá-la e não combatê-la, né? Então, se nós combatemos a cultura da morte, é porque nós estamos falando de uma cultura às avessas, né? Então, é o sentido da expressão, cultura da morte. Mas qual a gênese, qual a origem da cultura da morte? Quem é o autor da cultura da morte? O autor da vida é Deus. E o autor da cultura da morte só poderia ser o inimigo de Deus. Então, o diabo é o autor, é o primeiro autor da cultura da morte. Então, como a cultura da morte se instalou no mundo? O primeiro fenômeno que temos de intervenção diabólica
que instala a cultura da morte no mundo é, então, a queda dos nossos primeiros pais. É o pecado original. Então, Eva e Adão estavam no Jardim do Éden, felizes e contentes, e chega a serpente para tentar a mulher, para tentar Eva. E aí, ao inquirir Eva, ele pergunta por que, então, que eles não podiam comer do fruto do meio do jardim. Se eles realmente não podiam comer. E aí, Eva responde, não, nós podemos comer das árvores do jardim. Mas nós não podemos comer da árvore do centro do jardim, a árvore do bem e do mal, porque senão morreremos. A serpente astuciosa, que morrer que nada. Na verdade, se vocês comerem da árvore do centro do jardim, vocês serão como deuses. Então sereis conhecedores do bem e do mal. Então essa foi a tentação, essa foi a insídia diabólica sobre Eva. E aí Eva olhou para aquele fruto apetitoso, vistoso, e pensou, será que essa serpente não tem razão? E provou do fruto. E não contente com isso, ela vai lá, a miserável, e oferece para o seu marido, né? Oferece o fruto proibido para Adão. Adão prova do fruto e depois eles percebem que estão nus. Aqui há uma simbologia, né? Eva e Adão, ao perceberem que haviam traído o seu Senhor, que haviam desobedecido o seu Senhor, eles se sentem desguarnecidos. Então esse é o sentido de se sentirem nus também. E aí Deus vem e interroga Adão. Deus fala com Adão. Por quê? Né? Por que vocês perceberam que estão nus? E aí Adão fala que provou do fruto, mas aí joga a culpa para Eva. Né? Olha só, o pecado é assim, já começa desmantelando tudo. Joga a culpa. Olha, Senhor, foi ela que me ofereceu, eu não tenho culpa. Ela me ofereceu e eu provei. E aí Deus pergunta para Eva por que ela tinha experimentado do fruto proibido. E Eva vai dizer, olha, a serpente me seduziu, eu fui enganada. Então, aqui a gente percebe, né, como o demônio é sedutor. E existe uma sanção, né? Existe uma sanção para a queda dos nossos pais. Então, Deus diz à mulher, multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores, e teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem, porque ouviste a voz da tua mulher e comeste o fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado. Porque és pó, e ao pó te hás de tornar. Então, a primeira desobediência pela sedução da serpente gera essa sanção, né? O afastamento de Deus. E daí o pecado entra no mundo. E aí o demônio, ele é o homicida,
Ele é homicida desde o princípio. Então, ele é o primeiro homicida. E com o pecado, a morte entra no mundo. Porque antes do pecado, nós éramos incorruptíveis. E daí, depois nós teremos o primeiro relato de homicídio. Caim mata Abel. Tudo isso por causa da ação demoníaca, por causa do diabo. Ele, por inveja do Criador, como ele não tem o poder de criar a vida, então ele, para emular Deus, ele tenta destruir a vida. E através da ação do diabo, de Satanás, a morte entra no mundo. São José Maria Escrivá diz que nós devemos ter a coragem de sermos covardes. Ou seja, a gente não tem que flertar com a tentação. Se nós nos sentimos seduzidos por algo que nos afasta de Deus, então não devemos conversar, não devemos dialogar com a tentação, devemos nos afastar. Eva dialogou com a tentação. Então, é isso que o demônio faz. Ele nos seduz. Então, a cultura da morte entrou no mundo pelo demônio. Ele é o autor da cultura da morte. Então, quando nós falamos de cultura da morte, e aí, como nós a conhecemos hoje, é um pouco diferente dessa retrospectiva, dessa gênese, tantas mentiras, tantos embustes que nós vemos nos tempos de hoje, mentiras que têm aparência de verdade, o mal que tem aparência de bem. Então, esse é o embuste de Satanás. A morte, o aborto, por exemplo, o mal do aborto, você não consegue convencer alguém a abortar se não for através da mentira. Então, além de homicida, o diabo é o pai da mentira. Então, matar é o fim e a mentira é o meio. Então, é por aí que iniciamos essa conversa. Mas vamos falar então sobre a cultura da morte tal como a conhecemos hoje. E aí, por cultura da morte, às vezes a gente associa diretamente ao aborto ou à eutanásia. E também é isso, mas não apenas isso. Porque a cultura da morte tem muitos tentáculos. A gente pode falar sobre o aborto e a eutanásia como a morte material. Mas não é isso só que o demônio quer. Então, ele quer também matar a nossa alma. Quer matar a identidade. Então, a perda da identidade, como é o caso da ideologia de gênero, o nosso afastamento de Deus, as revoluções, as ideologias perversas, isso também é cultura da morte. Hipersexualização de crianças e adultos, mas principalmente de crianças. Tudo isso gera uma morte mais profunda do que meramente a morte material. E tudo isso é ação do diabo. Mas então falemos da cultura da morte, como ela se apresenta hoje. Bom, no final do século XIX, precisamente em 1889, um livro intitulado O Evangelho da Riqueza foi escrito por Andrew Carnegie. O Evangelho da Riqueza não é um livro que fala sobre a teologia da prosperidade. Não é um livro que ensina as pessoas a enriquecerem. Na verdade, o Carnegie, ele era um grande empresário, né? Chamado empresário do aço, era um dos homens mais ricos, mais opulentos de seu tempo. E Carnegie ensina como dividir a riqueza. Para ele não haveria sentido em ser rico sem fazer filantropia.
Então ele começa a ensinar como dividir. Para ele, a morte, no momento da morte, ele só seria feliz se ele tivesse mitigado o mal do mundo, se tivesse compartilhado a sua riqueza. E daí, um outro personagem, John Rockefeller, o John Rockefeller primeiro, vai ter acesso a esse livro do Carnegie e vai ficar inebriado com aquela filosofia ali. O John Rockefeller, ele enriqueceu. O pai dele era um vendedor ambulante e o Rockefeller enriqueceu com dificuldade, acabou também fazendo uma grande fortuna. E aí ele se sentiu seduzido por aquela ideia de dividir a riqueza. Então, ele começou a fazer escolas para educar crianças, acolher negros. Era um trabalho bonito mesmo. Digamos que ele estava bem intencionado. O Rockefeller I, ele era protestante, batista, se não me engano. Então ele era cristão, ele tinha a orientação de um pastor protestante que criava os projetos sociais. E aí ele passou a desenvolver esses projetos para curar doenças, hospitais, financiar hospitais, para curar doenças de populações mais carentes, crianças principalmente. Mas depois vem isso, 1913, Rockefeller I funda a Rockefeller Foundation, né? A Fundação Rockefeller. Mas um ano depois, acontece algo que vai mudar o rumo das coisas. Então, em 1914, é deflagrada a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. E aí, a Primeira Guerra Mundial foi uma carnificina. Foi muito mais cruel do que a Segunda Guerra Mundial. E aí, depois da guerra, todos ficaram desolados, assim, e o Rockefeller pensou consigo: bom, mas o que adianta a gente fazer o bem? O que adianta a gente fazer escolas para as crianças carentes? O que adianta financiar estudos de medicina, etc., se vem a guerra e acaba com tudo? Então, o que nós precisamos fazer? Rockefeller começa a financiar outros estudos, principalmente estudos genéticos. Aí ele vai contratar diversos estudiosos que tentam mudar o gene da guerra. Aí alguns vão falar: a Shirley, sei lá, fumou maconha, tá? Isso é conspiracionismo. Mas, de fato, eu não estou dizendo que ele chegou a esse intento, né? Mas ele concebeu essa ideia de mudar o gene das pessoas para torná-las mais amebáticas mesmo, mais letárgicas, para tornar os homens mais maricas, por assim dizer, e para que as pessoas não quisessem guerrear, porque a guerra acabava com os planos, né, de instaurar o bem, de fazer o bem no mundo. Daí, não é essa via que Rockefeller vai encontrar para promover a paz no mundo. Não é através da mudança genética, mas é de uma outra forma, mais sutil, que é uma mudança no tecido social. Isso, assim, eu vou dar uns saltos, porque é muita coisa para falar. Isso não vai se dar de uma hora para outra, né? Mas ele descobre, então, que para chegarmos à paz mundial, para acabar com a guerra, com a fome, para acabar com o sofrimento, então, na verdade, você tinha que mudar a mentalidade do homem para que ele não quisesse guerrear. Então, duas
estratégias foram concebidas para se alcançar a paz mundial. Uma delas é o controle populacional. Por que o controle populacional? Porque Rockefeller acreditava que se a população fosse crescendo, a população mundial fosse crescendo, a fome no mundo também iria aumentar. E daí as pessoas iam ser instigadas à guerra. E aí há uma outra inspiração aqui. A inspiração de Malthus, né? Thomas Malthus. Nós conhecemos já a teoria malthusiana, né? Malthus dizia que a produção de alimentos crescia em progressão aritmética, enquanto que a população crescia em progressão geométrica. Malthus era um pastor anglicano e ele percebeu que na sua paróquia havia mais batizados do que exéquias, do que funerais. E daí ele achou aquilo um absurdo, né? Como assim? Nasce mais gente do que morre, não pode. Então ele começou a pregar o controle de natalidade. Isso antes mesmo do John Rockefeller. Mas o controle de natalidade que era pregado por Malthus era através da castidade. Tá? Para solteiros e para casados. Agora imaginem os casados, você vai casar para ficar olhando para a cara da sua esposa, né? Acho que não ia funcionar. Mas assim, isso foi o que Malthus pregou. Mas aí vieram os neomalthusianos. Os neomalthusianos foram mais engenhosos, digamos assim. E aí eles começaram a criar técnicas mesmo de controle populacional, um tanto rudimentares, mas pelo menos não era a abstinência sexual como Malthus pregava. Os neomalthusianos acabaram criando, por influência dos neomalthusianos, criou-se uma espécie de preservativo que era fabricado com intestino, com tripas de cabra. É isso mesmo. E aí, Rockefeller começa a se inspirar naquilo, né, naquela ideologia ali, para controlar a população. Então, uma das estratégias era diminuir o crescimento populacional. A segunda estratégia para a consecução da paz mundial era estabelecer um governo global, um governo mundial. Mas como assim? Como é que essa ideia foi concebida? Eles pensaram no exemplo dos Estados Unidos, em que antes da consolidação dos estados, né, da federação, as coisas eram resolvidas através da bala. Os estados resolviam os conflitos assim, né? Era bang bang. E aí eles vão dizer, bom, mas se houver então interesses locais, o homem vai buscar a guerra. Para que as pessoas não queiram guerrear, é preciso que haja um único governo, com um único propósito, que haja uma união de um governo, que seja um único governo, para que, então, não tenha interesses divergentes. Então, essas foram as duas estratégias pensadas, concebidas para acabar com o sofrimento no mundo, para acabar com a fome e para acabar com as guerras. A intenção era boa? Bom, de boas intenções. O problema também está com os meios, né? Existe ainda um outro problema. É a arrogância do homem. Porque nós não podemos ter a pretensão de usurpar o lugar de Deus.
Se a fome entrou no mundo, se a guerra entrou no mundo, não é culpa de Deus, é culpa do pecado do homem. Mas aí o homem quer ocupar o lugar de Deus e ensinar para Deus o que ele tem que fazer. Peraí, Senhor, tem algo errado aqui. A estrutura do mundo está errada. Então precisamos mudar. Precisamos acabar com a guerra. Precisamos acabar com a fome. Como assim? Né? Deus não intervém? Cadê Deus? Então eu preciso agir. Então não há problema em fazer caridade, porque a igreja sempre fez. Quantas instituições de caridade não foram criadas e mantidas pela igreja? Só que a igreja nunca teve a pretensão de acabar com o mal no mundo. Porque nós sabemos que o reino de Cristo não é aqui. E aqui eu não estou falando do reinado social de Nosso Senhor. Estou dizendo que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós sabemos que haverá sempre pobres no mundo, que haverá fome no mundo. E isso não sou eu, Shirley, que estou dizendo. O próprio Cristo disse. Quando Judas Iscariotes foi a Nosso Senhor inquiri-lo porque a mulher pecadora levou até ele aquele bálsamo, aquele perfume para ungir sua cabeça e seus pés, Judas fala, mas devemos vender esse perfume para dar o dinheiro para os pobres. E Nosso Senhor diz, pobres sempre tereis entre vós. Então, a igreja faz caridade, sim, mas humildemente, sem querer ocupar o lugar que pertence a Deus. Então, nós não temos que ensinar para Deus como Ele deve agir. Se nós podemos mitigar o mal no mundo, é nos santificando a cada dia, vivendo, dando o melhor de nós a cada dia. Como a igreja sempre fez, aliás. Então, continuando. Essa eu falei de John Rockefeller primeiro, mas o principal personagem que vai consolidar, ou que vai pelo menos tentar consolidar a cultura da morte entre nós, é o Rockefeller III, o neto de John Rockefeller, o magnata do petróleo, o primeiro Rockefeller. Então, o neto de Rockefeller, o Rockefeller III, é que vai dar um avançar na cultura da morte. E aí, como é que ele vai fazer isso? Em 1952, o Rockefeller III, John Rockefeller III, ele cria o Conselho Populacional. O Conselho Populacional da Fundação Rockefeller tinha a pretensão de controlar o crescimento da população por meio de medidas contraceptivas, de controle de natalidade, de esterilização, às vezes esterilização forçada, de mudança de ideologia, mudança de pensamento. E aí ele vai contar com o auxílio de outras fundações, de outros ideólogos. E aí haverá também um movimento de resistência às fundações que querem instaurar querem implantar o aborto e querem implantar a cultura de morte, que obviamente não era assim chamada. Mas o controle populacional, o Conselho Populacional, perdão, se chamaria Eugenics Council, Conselho de Eugenia, porque Rockefeller III entendia que precisava sim haver um controle do crescimento populacional, mas principalmente para as populações carentes, principalmente para os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Porque aqueles que tinham mais dinheiro, ou então os que tinham mais inteligência, esses podiam se multiplicar, porque ele queria, de certo modo, construir uma raça superior. Mas isso é eugenia, de fato. Porém, aqui nós já estamos no pós-Segunda Guerra Mundial. E o termo eugenia pegava mal, porque
bom, Hitler deu uma conotação bastante negativa. E nós sabemos que é negativo, né? Que a eugenia é algo extremamente negativo. Então, Rockefeller mantém o nome de Conselho Populacional. Mas nos estatutos iniciais ele falava isso, ele falava de uma raça superior, né? de pessoas que tivessem uma inteligência superior. Essas não precisavam de controle populacional. Esse texto depois foi suprimido dos documentos da Fundação Rockefeller. Daí outras fundações surgirão também, também com o intento de promover o controle populacional, tá? E aí a Fundação Ford, que vai se unir à Fundação Rockefeller para fazer estudos para a pílula, por exemplo, para a criação da pílula, do DIU. Na época era um DIU mais agressivo ainda do que o de hoje, porque nós temos dois tipos de DIU, o DIU de cobre e o DIU de hormônio. Os dois podem impedir tanto o DIU de hormônio, principalmente, ele, a princípio, impede a fertilização, a fecundação do óvulo, mas ele também transforma o ambiente intrauterino, né, o endométrio, de modo que se o embrião fecundado ir para o endométrio, se ele conseguir chegar ao endométrio, ele não consegue fazer a anidação, não consegue fazer a implantação, porque o ambiente fica inóspito, fica alterado, de modo que ele não consegue, né, o embrião, o óvulo, né, o ovo fecundado não consegue ali se instalar. Mas nessa época o DIU ele era mais rudimentar, era de metal e era mais agressivo. Tinha mulheres que desenvolviam infecção e que até tinham um desfecho fatal. Então começou uma corrida para fazer um controle de natalidade através desses meios, né? E aí outras fundações também surgiram aqui. A gente tem uma conhecida também que é chamada de IPPF, que é a International Planned Parenthood Foundation. E aí o principal expoente dessa fundação é a Margaret Sanger. Ela era foi uma enfermeira norte-americana e ela foi um dos expoentes também da revolução sexual. Sanger casou-se com um anarquista, mas ela defendia a liberdade sexual. Ela era casada, mas ela achava que ela podia fazer sexo com quantos ela quisesse, né? Com quem ela quisesse. E aí, o esposo dela achou aquilo estranho, mesmo sendo anarquista, mas ele, não queria dividir a mulher dele, né? E Sanger, não, ela queria, mas você não é anarquista também? A regra é essa, né? Meu corpo, minhas regras. E aí, o esposo dela fica estarrecido com aquilo, assim, estranha, e aí fala, olha, eu não vou me sentir homem o suficiente desse jeito, então vamos fazer alguma coisa, vamos viver uma segunda lua de mel, vamos para a Europa. Eles moravam nos Estados Unidos, vamos para a Europa, vamos viver aqui outra lua de mel, e aí você esquece essas ideias malucas. E aí eles foram para a Europa, só que ao chegar lá, Sanger, ela encontra outros movimentos de liberação sexual. Aí movimentos de homossexuais, movimentos de mulheres que também tinham ideias parecidas com a dela, né, de liberação sexual, de controle de natalidade. E daí ela também se envolve com vários homens lá, e, enfim, uma panaceia. E aí ela decide voltar para os Estados Unidos e o esposo, mas a gente não está em lua de mel, ela esquece lua de mel, eu tenho um trabalho a fazer, né? E Sanger achava que
o fato de fazer sexo com várias pessoas ao mesmo tempo, na verdade, era um incremento para a inteligência. Ela achava que isso geraria uma inteligência superior. Imagine. Então, não é só porque... eu não estou dizendo que Sandy era uma ninfomaníaca ou algo que o valha. É que ela tinha essa ideologia. Ela achava que fazer sexo com várias pessoas era o ideal para que ela incrementasse ali sua inteligência. Então, Sandy volta para os Estados Unidos e aí começa a propagar essas ideias e ela começa a fazer campanhas mesmo, descaradas de controle de natalidade, até assusta algumas pessoas. Ela chega a ser presa algumas vezes, porque isso era ainda um tabu, de certo modo, nos Estados Unidos. Mas ela começa a propagar esse tipo de ideia. E aí, essas fundações, né, a Fundação AIPPF, a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, começam a promover essas ideias, mas depois, além de promoverem a esterilização ou a contracepção através de pílulas ou de outros métodos anticoncepcionais, eles concebem o aborto como controle de natalidade. Então, se você engravidou e você não quer ter o filho, porque você vai povoar demais o mundo e daí vai haver guerra, então qual o problema, né, de abortar? E aí, essa onda de aborto começa a se difundir nos Estados Unidos, e primeiro o aborto é aprovado na Carolina do Norte e depois em Nova York. Em Nova York, quando o aborto foi aprovado, ele podia ser aprovado até o último estágio da gestação, ou seja, até o último mês, até a última semana de gestação. Só que isso, obviamente, assustou muitas pessoas, né? E começou a haver um movimento também de pessoas comuns, homens e mulheres comuns, pró-vida, que se revoltaram contra aquilo. E aí, num dos editoriais, havia uma citação de Tomás de Aquino. E aí, Rockefeller III, ao ter acesso àquele documento, ele pede para um assessor dele para marcar uma audiência urgente com esse tal de Tomás de Aquino. E daí, depois ele ri de si mesmo quando descobre que Tomás de Aquino havia falecido no século XIII. Mas, enfim, Rockefeller, ele percebe que ele precisava avançar o controle populacional, as ideias do controle populacional, de outra forma. E aí, aqui tem uma figura importante também que nós devemos mencionar. Um sociólogo chamado Kingsley Davis. Kingsley Davis é que vai, então, conceber as ideias de que não é mudando tampouco o gene das pessoas. Você precisa mudar o tecido social. Você precisa mudar a concepção das pessoas. Você precisa mudar a ideia de complementariedade dos sexos. Você precisa mudar os papéis sociais. Mulher, homem. Então você precisa fazer com que as mulheres elas se vejam de outro modo, que elas não se vejam como mulher. Ainda não tinha o nome de ideologia de gênero, tá? Mas aqui já é o embrião da ideologia de gênero, porque é mudança de papéis, é a mudança de complementariedade. Você tem que fazer com que a mulher ela se veja de outro modo. Porque se você falasse simplesmente sobre o aborto, as mulheres naquela época, década de 60, elas queriam ter filho.
Porque o filho era uma bênção, as mulheres queriam ter muitos filhos. Então, simplesmente aprovar o aborto não adiantaria. Você tinha que mudar a concepção das mulheres. Fazer com que elas não quisessem ter filhos. Então, a partir daí, eles começaram a infiltrar na cabeça das mulheres, principalmente, ideias que fizessem com que elas rejeitassem a natalidade. Que fizessem com que elas pensassem que o ter filhos fosse uma maldição e não uma bênção. E daí aqui a mídia é envolvida, né? Os meios de comunicação são envolvidos. E até hoje é assim, né? O quanto nós não somos manipulados pela mídia. Então, a TV, por exemplo, coloca o modelo de uma mulher bem-sucedida, emancipada, empoderada, e linda, loira de olhos azuis, sei lá, maravilhosa, cutis de pêssego. Essa é a mulher empoderada. Ao passo que coloca a mãe de vários filhos como uma baranga com bobs no cabelo, tá? A mãe dos catarrentos. Então, se perguntarem para uma mulher, quem você quer ser? Deusa maravilhosa ou uma baranga, mãe dos catarrentos? Não é difícil, né? Então, é assim que começa, né? Começando a mudar a mentalidade das pessoas. Para que a mulher ela mude a concepção. E aí, vejam como isso é demoníaco, né? Porque o corpo da mulher é um templo. O corpo da mulher é um santuário da vida. Mas o demônio quer profanar tudo que é sagrado. E por isso que ele quer profanar o corpo da mulher. Ele quer profanar e tornar o útero da mulher como um sepulcro. E não como um ninho, não como um santuário da vida. Sigamos. Então essas ideias vão avançando e em 1973, tem um caso emblemático nos Estados Unidos de ativismo judicial, né, que é o caso Roe versus Wade, que provavelmente a maioria aqui já ouviu falar. O julgamento de um caso, aí a Suprema Corte vai aprovar o aborto em todos os Estados Unidos, sendo que cada estado, isso foi uma arbitrariedade, assim, quem é do direito pode confirmar depois, porque todos os Estados Unidos, né, cada estado da federação teria que ter autonomia para legislar sobre a questão do aborto, mas os juízes da Suprema Corte americana decidiram que o aborto seria aplicado, então, em todos os Estados Unidos. Daí, depois que isso aconteceu, virou assim, realmente uma panaceia, porque o aborto era divulgado assim, abertamente, no transporte público, inclusive, campanhas, clínicas de aborto, que faziam campanhas para mulheres abortarem. E antes da aprovação em todo o país, quando era apenas em Nova York, iam caravanas para Nova York. Casais que iam aos montes para realizar o abortamento. E isso, obviamente, gerou repulsa em boa parte da população. Mas os ideólogos, né, os próceres da cultura da morte, avançaram, então, com suas ideologias e quiseram implantar as ideias de abortamento, de controle de natalidade para o resto do mundo, principalmente para países mais pauperizados, né? Daí a África, a Ásia, e em alguns desses países eles fizeram esterilização forçada em mulheres. Tinha uma outra coisa, na verdade. Para países que não aprovavam o aborto, que não praticavam o aborto, eles utilizavam de um subterfúgio, de dizer que era regulação da menstruação.
utilizavam um aparelho, uma bomba de sucção a vácuo, para, obviamente, extirpar do útero o concepto, né, o bebê. Só que as mulheres não se submetiam a teste de gravidez. Então, se alguém falasse assim, mas eu não aprovo o aborto. E aí eles, mas quem disse que é aborto? Ela não fez teste, não sei se ela está grávida. É regulação da menstruação. Então, se você está com a menstruação atrasada, a gente vai fazer isso daqui e você vai voltar a menstruar. Então, era essa barbaridade. Tá? Era esse o nível. Agora, vamos para a nossa realidade um pouco. Assim. Eles queriam avançar a cultura da morte em todos os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Porém, a América Latina tinha uma situação atípica, porque a maior parte dos países da América Latina tinha, à época, um regime militar. E, no regime militar, os governos não queriam receber verba estrangeira para impedir que o comunismo, que verbas viessem da Rússia e que o comunismo se instalasse. No Brasil também foi assim. Então, por causa disso, eles frearam o avançar da cultura da morte na América Latina. Não foi nem porque havia aqui um movimento pró-vida proeminente, robusto, católicos, não foi isso. Tá? Mas depois que acaba o regime militar, aí vem para o Brasil a Fundação MacArthur. A Fundação MacArthur vem, então, com ideias de financiar ONGs que promovem o controle populacional e também financiam aborto. Aí eles falam de aborto legal, utilizam essa expressão, né? Para favorecer o aborto legal. Mas a gente sabe que no Brasil não existe aborto legal. O aborto é crime, tá? Em quaisquer circunstâncias. Porém, há escusas absolutórias, né? Existem casos previstos no Código Penal de excludentes de punibilidade, mas não deixa de ser crime. Tá? Então, não há que falar em direito ao aborto. Porque existem casos, por exemplo, em que um crime ele não é punido. Roubo famélico. Se uma pessoa está com fome e vai lá e pega um pedaço de pão, ou então furto na própria família, né? O filho quer usar droga, quer fumar crack e rouba um dinheiro dos seus pais. Ele não vai ser preso por causa disso. Mas ninguém fala em furto legal. Ninguém fala que ele tem direito ao furto. Tá? Então, também não há que falar em direito ao aborto. O fato de haver excludentes de punibilidade, o fato de haver casos em que o aborto não seja punido no Brasil, não o torna legal. E mesmo que a lei civil, mesmo que o direito positivo autorizasse o aborto, ele não deixaria de ser uma prática gravemente desordenada, porque fere o direito natural. Então, sigamos. A Fundação MacArthur veio para o Brasil e daí começou a financiar mesmo, ONGs que promoviam o controle populacional, e daí eles utilizavam de expressões atenuantes, como direitos sexuais e reprodutivos. Não se fala em aborto, é interrupção da gravidez. Tá? Então, são esses termos. Tá? E a Fundação MacArthur, então, foi essa promotora da cultura do aborto em nosso meio. Ela já saiu, né? já não está mais no Brasil, mas deixou aqui os seus tentáculos. Né? Então, existem ONGs que foram financiadas e que continuam. Né? SOS Corpo, Fundação Curumim, outras ONGs que promovem o aborto. Eles falam de aborto legal, mas, na verdade, essas ONGs também financiam o aborto clandestino.
Tá? E é uma coisa curiosa, porque qual é o argumento que eles usam? Existe aborto clandestino, a mulher corre o risco porque ela vai ali para uma clínica clandestina, então precisamos legalizar o aborto. Mas são os desgraçados que financiam o aborto clandestino. Eles fazem isso, tá? Eles promovem o aborto clandestino para depois dizer, olha, tem que legalizar o aborto. Tem que legalizar o aborto, porque é questão de saúde pública. Mulheres estão morrendo. Não é esse o discurso? E aí, com esse falso pretexto de proteger a mulher, porque é o corpo da mulher, porque você tem que se solidarizar com a mulher. E aí, eles, olha só a perversidade, né? Eles sensibilizam a população de um modo para dessensibilizar em outra coisa. No caso do estupro, por exemplo, o que eles fazem? No caso de uma gravidez decorrente de estupro. Eles tentam sensibilizar as consciências para o estupro, para dessensibilizar a pessoa para a prática do aborto. Então, o estupro é cruel demais. Então, o aborto precisa ser uma saída, precisa ser um remédio. Mas vejam, se eu tenho um ferimento na pele, se o ferimento está sangrante, eu não vou colocar soda cáustica no ferimento, né? Eu vou fazer um curativo. Por que o aborto, então, poderia ser um remédio para o mal do estupro? Porque um crime poderia servir de pretexto para sanar outro crime. Mas são esses sofismas, são esses subterfúgios que eles vão usando para deturpar mesmo as consciências, para cauterizar, para ir mudando a forma como nós pensamos. Mas coitada da mulher. Tá? E eu não estou dizendo, tá, gente, que nós não devemos nos condoer com a situação da mulher que sofre uma violência sexual. Acho que é um trauma. Eu não consigo nem conceber. Mas ela vai carregar aquele trauma. Ela só vai curar suas feridas por graça divina. Terapia. Jamais através de aborto. Porque é isso que eles vão tentar incutir na nossa mente. Se você foi estuprada, você não... Como é que você vai conviver com isso? Então você precisa eliminar o conceito. Esse amontoado de células. O corpo é seu. É isso que... Essa é a tentação demoníaca, né? Faz com que mentiras tenham aparência de verdade. Esse é o ardil diabólico. Essa é a tentação da serpente. O aborto passou a ser mais incentivado no Brasil, principalmente no governo petista. Em 2005, Lula chegou a apresentar um documento para a ONU. E aqui vale frisar que a ONU acabou sendo instrumento para essas fundações, para a instalação do governo mundial. Porque, vejam, já é a Organização das Nações Unidas. Então, vamos unir o útil ao agradável, né? Porque a ONU já é uma paródia de governo mundial. Então, nós só precisamos convencer a ONU a promover o controle populacional. Então, agentes da ONU são cooptados e outros agentes são infiltrados para promover a cultura da morte. Voltando ao governo Lula.
Lula, então, em diálogo com a ONU, ele vai dizer algo como: eu, como cristão, eu sou contra o aborto, mas como chefe de Estado, eu não posso ser contra o aborto. Temos que quebrar tabus. E aí ele vai apresentar um projeto de lei no Congresso, na Câmara, para aprovar o aborto em qualquer fase gestacional. Qualquer fase gestacional. Só que os nossos parlamentares são escolhidos pelo povo, óbvio, e representam a vontade do povo. E a população brasileira ainda é conservadora em relação ao aborto. Espero que continue sendo. Então, os parlamentares acharam absurdo aquele projeto de lei e não passou nem mesmo pela CCJ. Não chegou aí para o plenário. Mas o PT avançou a agenda abortista no Brasil. Lula, Dilma, através de normas técnicas. Vejam que o próprio estatuto do PT foi mudado. Os filiados ao PT, os políticos do PT, eles tinham que aderir à cultura do aborto. Do aborto. Tanto é que, eu não sei se vocês se recordam, que 2 deputados do PT foram expulsos porque foram contra o aborto. Luiz Bassuma, se não me engano, e o outro é Henrique Afonso. Eles foram contra a prática do abortamento e, por causa disso, foram punidos com expulsão do partido. Então, os ministros Temporão, eu acho que o outro ministro do governo Dilma, agora não me recordo o nome, Humberto Costa, talvez, eles promoveram o avançar da agenda abortista. E daí, a ideia inicial era favorecer o aborto considerado aborto legal, principalmente o aborto decorrente de estupro. Era sensibilizar a população. Mas, na verdade, isso só era um meio. Porque uma vez que você começa a abrir brechas para o aborto, ele começa a ser implantado. O propósito era liberar o aborto em qualquer situação. Era essa a pretensão da Fundação MacArthur e das ONGs que eram financiadas por ela. Tá? Foi assim que começou a avançar a agenda abortista no nosso país. Agora, vamos falar sobre o caso recente que mexeu com todos nós no domingo, que é o caso da menina de São Mateus. Então, acho que eu não preciso dar muitos detalhes assim sobre a menina, porque certamente vocês já ficaram sabendo, mas é uma criança, né? Uma criança de 10 anos e que vinha sofrendo violência sexual do tio há 4 anos. Daí a menina se tornou uma mocinha, né? O corpo dela, de certo modo, se preparou para receber o embrião, porque ela não teria engravidado se ela não fosse já mocinha, né? Se ela não tivesse condição biológica para engravidar, isso não teria acontecido. Então, foi a natureza que fez com que a menina engravidasse. É uma gravidez de risco? Óbvio, né? Porque é uma menina, o corpo dela, a musculatura dela, a cavidade pélvica dela ainda é estreita. Para preservar ali um bebê que cresce, que se desenvolve ali dentro dela, né? Mas o fato é que essa menina estava com 6 meses de gestação.
O bebezinho tinha mais de 22 semanas e mais de 500 gramas. E aqui tem um outro detalhe. Até nas normas técnicas de abortamento do Ministério da Saúde, o abortamento, eles falam abortamento, eles chamam de aborto, é o fruto do abortamento, ou seja, o produto da concepção que é eliminado, eles chamam de aborto. Mas eu não gosto particularmente desse termo porque parece algo tão impessoal, né? Você chamar o conceito morto de aborto fica parecendo que é um expurgo, né? É um lixo. Fica parecendo isso. Mas, tecnicamente falando, é assim. Aborto é o produto expelido da prática de abortamento, que pode ser natural ou provocada. Mas o abortamento é definido como a interrupção da gestação até 22 semanas e com o concepto tendo até 500 gramas. Não é o caso em questão. A menina já tinha passado, né, o bebezinho já estava com mais de 22 semanas de idade gestacional e também já tinha mais de 500 gramas. Isso daqui, gente, é um mero detalhe, assim, porque para a moral católica, o aborto é proibido. Nós sabemos que o aborto é proibido, é condenado pela doutrina em qualquer fase, porque o marco inicial da vida é a concepção. É na fecundação que os 23 cromossomos do espermatozoide se unem aos 23 cromossomos do óvulo e ali formam 23 pares de cromossomo e se torna uma nova célula, um novo ser. O zigoto já não é mais não é um amontoado de células. Ele já tem todo o arcabouço, toda a informação genética necessária e suficiente para o desenvolvimento do novo ser, do novo indivíduo. Isso não é achismo. A própria ciência diz isso, a própria genética. Jérôme Lejeune, que foi um geneticista, descobriu a trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Down, ele diz exatamente isso. É a concepção, o marco inicial da vida. E nós sabemos que um óvulo que se implanta no útero da mulher, ele não se transforma num rinoceronte, numa lagartixa, num símio. É vida, sim, e é vida humana. Não importa o estágio gestacional. Então, do ponto de vista da moral católica, a vida se inicia na concepção. Alguns vão dizer, vão na tentativa de defender o aborto, vão se remeter a Santo Tomás, porque Santo Tomás, na época dele, ainda havia uma certa divergência a respeito da animação, da infusão da alma no ser. E aí, Santo Tomás acreditava na infusão tardia da alma. Para os homens, ele dizia que seriam 40 dias, e para as mulheres, 80. Mas Santo Tomás, apesar de acreditar na infusão tardia, na animação tardia, e isso ainda não havia sido pronunciamento oficial eclesiástico, ele nunca defendeu o aborto. A igreja nunca aprovou o aborto. O primeiro catecismo da igreja, chamado de Didaquê, já condenava severamente o aborto. E na encíclica Evangelho Vitae, de São João Paulo II, ele diz ali que o aborto é sempre uma prática gravemente desordenada. Tá? Em qualquer fase. Em qualquer fase gestacional. Mas
voltemos ao caso dessa menina, porque aqui existe uma questão estratégica, né? Porque os abortistas querem avançar a agenda do aborto, mas aqui sim vale argumentar sobre a idade gestacional. Porque a menina já havia carregado, se eles disserem, bom, mas ela não tem que carregar no seu ventre uma gravidez, um bebê que não foi desejado. E ela não é obrigada a conviver com isso, a carregar ali para se lembrar de que ela foi violentada. Mas ela já havia carregado 6 meses. Então já estava ali, ela já tinha progredido na gestação por 6 meses. Então ela já estava convivendo com aquilo, a menina. Não estou dizendo que seja fácil, tá? Não é esse o ponto. Mas, de acordo com a lógica dos abortistas, é insano argumentar que, sustentar que uma pessoa tenha que carregar em seu ventre o fruto de uma violência sexual. O fato é que a menina já estava carregando. E existem muitas criancinhas que nascem pré-termo. Crianças que nascem com 26 semanas e que são viáveis. 25 semanas. Há casos de crianças que nascem com 22 semanas e são viáveis. Claro que com o devido acompanhamento. Então, nesse caso, qual era a alternativa mais plausível? É que a menina de 10 anos fosse acompanhada por uma equipe médica, que ela fosse monitorada e que esperasse mais algumas semanas, talvez 2 semanas, 4 semanas, que depois se submetesse a uma cesariana para retirar o bebê com vida. Porque daí salvaríamos as 2 vidas. Se havia risco para a garotinha carregar o bebê em seu ventre, esse risco já havia se instaurado. Algumas semanas a mais, talvez aumentasse esse risco? É possível que sim. Mas se ela fosse acompanhada por uma equipe médica, esse risco seria monitorado. No Brasil, acontecem cerca de 30 mil nascimentos em crianças com menos de 14 anos. E não há registro no DataSUS, não há nenhum registro de morte de bebês em mulheres, nessas meninas de menos de 14 anos que tenham um pré-natal adequado, que tenham um acompanhamento adequado. Então, por que não? Por que não acompanhar os dois? Os dois seres, né? A vigilância tanto na menina de 10 anos quanto no bebezinho de 22 semanas. Então aqui a gente percebe que os grupos abortistas não estão preocupados com a mãe, porque a gestação ela transcorria sem intercorrência, sem risco iminente de morte para a mãe, apesar de eles terem utilizado esse argumento. Tá? Eles disseram que a menina desenvolveu uma diabetes gestacional. Ok, mas digamos que isso seja verdade. Mas diabetes gestacional é risco de morte iminente? Muitas mulheres desenvolvem diabetes gestacional. Hipertensão específica da gravidez, hiperêmese gravídica, pré-eclâmpsia. E daí, em todos esses casos, você vai dizer, olha, tem uma gravidez complicada aqui, então vamos abortar? Não é assim. Você trata a complicação, você trata ali a comorbidade. Você trata a doença da mãe, mas para salvar a mãe e também o bebê. Não foi isso que foi feito com a pobre menina de 10 anos. Então agora, a pequena, além de
ter que conviver com o trauma do estupro, ela vai conviver com outro trauma, que talvez tenha consequências mais deletérias, mais severas na consciência dela. Porque ela carregou o bebezinho durante 6 meses. Uma coisa também que é interessante é que quando acontecem casos assim, os grupos abortistas falam que a menina tem que ser protegida. E ela fica incomunicável dos grupos pró-vida. Só dos grupos pró-vida. Porque os grupos abortistas conseguem chegar até ela. Vejam, a menina foi conduzida num jatinho de Vitória para Recife. De onde surgiu esse jatinho? Qual era o interesse? Qual era a pressa? Então a gente percebe aqui a maldade desses grupos. Eles não estão preocupados com a menina. Eles querem avançar a agenda do aborto. Porque depois essa menina vai ser esquecida. Nós temos outros exemplos no Brasil, e talvez o que seja mais parecido com esse de domingo foi um caso de 11 anos atrás, de uma menina de 9 anos que ficou grávida de gêmeos. Ela foi violentada pelo padrasto, se não me engano, e aconteceu a mesma coisa, né? Mesmo aliciamento, transferida de uma unidade para outra. A menina não queria, os pais não queriam o aborto. A menina era menor e os pais da menina não queriam realizar o abortamento e eles foram cooptados. A assistente social do hospital, nem médico era, tá? Persuadiu o pai, manipulou, porque eles eram pouco instruídos. A menina nem sabia escrever, coitada, era analfabeta. Ela foi convencida a colocar a digital para aprovar o aborto. Eram 4 meses de gestação. Já tinha sido avaliada por uma equipe médica. E um médico falou que a gravidez corria sem problemas, que a menina poderia levar a termo, desde que monitorada. Mas aí os grupos abortistas não permitiram. Esses casos, assim, mexem conosco, né? Porque é um bebezinho, né? É uma vida. E daí essas mesmas pessoas que têm esse ódio ao produto ali da concepção, esse ódio a que a mulher seja mãe, são as mesmas pessoas que defendem as vidas de animais, que acham que ovo de tartaruga tem que ser protegido. Recentemente teve um caso envolvendo a eutanásia de uma égua, não sei se vocês se recordam, né? O sacrifício de uma égua que estava com uma doença que não era transferida também para o feto. E daí um grupo, uma horda de ideólogos, de ativistas, entraram com recurso para que a égua não fosse sacrificada. Mas quando é vida humana, a gente não vê essa mobilização. Então a gente percebe o paradoxo de nossos tempos, né? de nossa sociedade. Alguns grupos vão dizer que os animais não podem ser utilizados em pesquisa, você não pode usar em laboratório um rato porque é vida. Mas são as mesmas pessoas que são os
secazes, são os comensais de sangue humano. Não tem gente que não come carne, porque vai matar um animalzinho. Mas você pode eliminar, você pode extirpar das entranhas maternas um ser humano. Então, que mundo cruel, né? Que crueldade. Mas vamos falar um pouquinho sobre a legislação no Brasil. Eu não sou advogada, mas vou tentar não cometer nenhuma gafe a esse respeito. O Código Civil brasileiro define a personalidade a partir do nascimento com vida, mas é o próprio Código Civil que assegura direitos ao nascituro. Aí parece uma contradição, porque se o direito ao nascituro é garantido, mas não é pessoa, o nascituro não é pessoa, mas tem direitos garantidos. Quando há um conflito numa norma legal, ele é interpretado por um juiz, por essa raça ruim, né? Não podia ser pior. Justamente o juiz é que vai interpretar a coisa toda. E aí, com a composição do nosso judiciário, nós só temos a lamentar, né? Principalmente na nossa Suprema Corte. Eu havia dito que existem excludentes de punibilidade no Código Penal brasileiro para o caso de aborto. Então, o artigo 128 do Código Penal elenca duas situações. Uma é de gestação decorrente de estupro, que é chamado eufemisticamente de aborto sentimental. E aí a gente percebe também que há uma guerra semântica aqui, porque eles empregam assim, expressões que aparentemente são inócuas, né? Mas não são. É para você aceitar a coisa, né? Para não parecer absurdo. E a outra situação é de risco à vida da mãe. Mas não só risco à vida da mãe. Não é isso. O texto do Código Penal expressa que não deve haver outra maneira de salvar a vida da mãe. Então, não é simplesmente risco à vida da mulher. É quando não há outra maneira de salvar a vida da gestante. O problema é que isso é subjetivo, né? Quem avalia se há ou não uma maneira de salvar a vida da gestante é a equipe médica. E daí, depender de como os médicos tenham sido formados, ele vai dar o aval que ele quiser. Então, uma cólica é risco à vida da gestante? Um enjoo é risco? Então, isso vai ser avaliado pela equipe médica. Mas o fato é que o Código Penal coloca dessa forma, de não haver outra maneira de salvar a vida da mãe. E com os recursos da medicina que nós temos hoje, é muito difícil não haver maneira de salvar a vida da mãe. Inclusive, nesse caso envolvendo a menina de 10 anos, ela não estava correndo risco. Eles falam, mas era gravidez de risco. Há vários casos no Brasil de gravidez de risco. E as mulheres são acompanhadas. São monitoradas no pré-natal. Mas aqui o que se queria era que o aborto fosse realizado. Não era porque a menina efetivamente corria risco de vida. Ela estava bem. Assim como 11 anos atrás, a menina de 9 anos. Então, é realmente uma crueldade o que nós testemunhamos. E não deu tempo sequer para reagirmos. Porque o que parece é que a decisão judicial tinha sido determinada meses atrás, quando a menina tinha 3 meses de gestação, mas foi executada
agora. E aí, grupos pró-vida tentaram entrar com habeas corpus no Ministério Público, mas a menina ficou incomunicável no hospital e os grupos abortistas pressionando a opinião pública. A mídia também distorcendo informações. Porque primeiro eles divulgaram que a criancinha tinha apenas 3 meses. E não me parece que essa informação tenha sido distorcida ingenuamente. Queriam mobilizar mesmo a opinião pública. E é isso que fazem. Inclusive, eu fui questionada, né, quando eu divulguei a aula de hoje, aí uma pessoa veio me mandar mensagem e falou assim: mas você é a favor de que essa menina leve a gestação a termo nesse caso? Você não é contra o aborto nessa situação? Então quer dizer que o estupro é legal? Olha só. Quer dizer que o estupro é legal? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Se eu defendo as 2 vidas, significa que eu esteja aprovando o estupro? Aí eu falei, mas o estupro já aconteceu, né? Não vai ser apagado com ou sem aborto. Aí ela, mas e os riscos para mim? Aí bom, a pessoa não é profissional de saúde, não entende de medicina e vem me falar dos riscos para a vida da menina, sendo que ela já tinha sido avaliada por uma equipe de Vitória. Os médicos recusaram a fazer o aborto, primeiro porque, como eu disse, já não se enquadra na definição de abortamento pela idade gestacional e pelo peso da criança e também pela condição da própria gestante. Então, a equipe médica de Vitória se recusou a realizar o abortamento. Então, ela foi avaliada por uma equipe. Essa menina não estava correndo sérios riscos de vida. Havia sim risco, gente, mas não existe risco zero para qualquer gestante. O risco para essa garotinha era maior? Sim, mas era um risco que era controlável. Era um risco que poderia ser monitorado por mais alguns dias, algumas semanas, talvez. Então, nós perdemos uma batalha. A menininha perdeu a sua vida e sabe-se lá agora o que será dessa menina de 10 anos, né? Como será a vida dela? Quais traumas ela não irá carregar? Porque ela não vai esquecer, certamente ela não vai esquecer o trauma do estupro que ela sofreu. Mas agora, além disso, ela vai ter que conviver com esse trauma adicional aí. Como eu disse, é como jogar soda cáustica no ferimento. Então, a gente precisa lutar contra a cultura da morte. E como é que nós podemos fazer isso? Primeiro, dobrando os joelhos no chão. Primeiro, com oração, com penitência. E também com estudo. Com muito estudo. Não adianta a gente discutir com militante, tá? Militante é retardado. Maria vai com as outras. Mas existe por trás do militante um mentor. Existem os que concebem essas ideologias todas. E daí, só através de estudo é que nós seremos capazes de combater esses sofismas, combater esses argumentos. Essas fundações têm grupos de estudo, eles não param. Quando eles percebem que estão perdendo, eles mudam a estratégia, eles não desistem. Então, eles estão sempre lá, estão sempre aperfeiçoando as suas técnicas.
E nós não podemos ficar atrás. São Tiago fala que os filhos da luz são menos espertos do que os filhos das trevas. Mas Jesus diz que nós devemos ser mansos como pombas, mais espertos como serpentes. Então nós temos que ter essa astúcia também, para debelar as ciladas do demônio. Nós precisamos ser astuciosos. Nós precisamos desmantelar essas ideologias. Então não basta dizer, mas eu leio a Bíblia. A Bíblia diz que aborto é pecado. Se a gente diz isso, a gente já perdeu a guerra. Porque eles vão dizer, eu não acredito na Bíblia. Então você fica com a sua verdade, eu fico com a minha. Então a gente precisa combater de forma racional. A gente precisa estudar, minha gente. E uma coisa que nos entristece também, diante desse avançar da cultura da morte, é uma certa pusilanimidade, um certo silêncio dos pastores. Existem sacerdotes, nós conhecemos bons sacerdotes, graças a Deus, que se manifestaram contra o caso. Mas não foi uma coisa tão rotunda, tão robusta como deveria ter sido, né? Principalmente por parte dos bispos, infelizmente. Então a gente percebe que, inclusive, a igreja vem sofrendo as investidas de Satanás de dentro. A fumaça de Satanás vem chegando até nós. Vem se infiltrando na igreja. A gente tem pastores tíbios. Infelizmente. Por outro lado, nós temos uma promessa de Cristo. Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Então, essa é a nossa esperança. A igreja, ela pode sofrer investidas. Ela pode perder fiéis, ela pode perder pastores, ela pode até se apequenar do ponto de vista quantitativo. Mas ela tem que se engrandecer no sentido de buscar servir nosso Senhor. De buscar essa parresia, essa coragem, essa contumácia na defesa da fé. E aí, para encerrar, eu gostaria de citar uma frase aqui do Papa Emérito Bento XVI, que ele fala exatamente sobre essa realidade da igreja. Em breve, teremos padres reduzidos ao papel de assistentes sociais e a mensagem de fé reduzida a uma visão política. Tudo parecerá perdido, mas no momento certo, apenas na fase mais dramática da crise, a igreja renascerá. Será menor, mais pobre, quase catacumbal, mas também mais santa. Porque não será mais a igreja daqueles que procuram agradar o mundo, mas a igreja dos fiéis a Deus e a sua lei eterna. O renascimento será obra de um pequeno remanescente, aparentemente insignificante, mas indomável, passado por um processo de purificação. Porque é assim que Deus trabalha. Um pequeno rebanho resiste ao mal. Obrigada. Viva Cristo Rei.